Olá, tudo bem? Eu sou Laura Lídia, sou artista visual e educadora. Moro no Rio de Janeiro atualmente. Estou aqui há praticamente 8 anos, onde atuo como professora e também desenvolvo meu trabalho pessoal. Antes de vir para cá, eu morava em São Paulo e em 2010, mais ou menos, eu comecei a refletir, a elaborar um projeto de arte que tem como proposta assimilar, refletir sobre a relação entre cidade e natureza. O protagonista, as protagonistas desse projeto são as ervas chamadas de daninhas, erroneamente chamadas de daninhas, que brotam em calçadas, nas ruas, nas paredes, nos cantinhos, enfim, brotam no pavimento urbano. E a partir de 2010, então, eu comecei a desenvolver esse projeto, observando essas plantas, a relação entre elas e o espaço onde elas brotam, né, o abrigo delas, que é, por um lado, muito inóspito e aparentemente estéril, mas ainda assim essas plantas se desenvolvem, né? Ainda assim, esses abrigos, né, essa superfície impermeável acaba sendo abrigo de sementes que vêm com o vento, são levadas pelas roupas, pelos de animais e diversas outras formas, né, passarinhos que jogam, e no fim elas acabam conseguindo não só brotar, mas crescer, se desenvolver e se tornarem adultas. Então, esse projeto, ele é um projeto de arte, né, que está muito de mãos dadas com a botânica, e é, na verdade, um conjunto de ações, né, um projeto de arte que envolve um conjunto de ações, que começa com estar na rua, caminhando no ambiente urbano, observando essas plantas. Então, esse primeiro momento é o mapeamento, né, então, onde eu procuro essas plantas, identifico, né, primeiro numa relação sensorial, sensível mesmo, né, de afinidade com essas plantas. Ao longo do tempo fui identificando, conseguindo entender quais eram quais. Num passo seguinte, um momento de uma pesquisa um pouco mais científica, biológica, eu uso muito, né, usei muito esse livro. Esse é um catálogo de plantas daninhas do Brasil. Ele é incompleto, mas ele tem muita coisa. E também acabei usando alguns sites, né, e grupos de Facebook para ajudar a encontrar plantas que eu não estava conseguindo identificar. Então tem esse momento de uma identificação mais científica. Por que eu me interesso por essa parte, né, em que eu quero encontrar um nome científico dessas plantas? Elas são conhecidas popularmente, elas têm nomes, muitas delas têm função medicinal, alimentar, algumas são apenas ornamentais. Não estou procurando plantas que têm uma utilidade, sim, evidente. Eu me interesso por plantas que brotam fora do cultivo. Apesar do ser humano pavimentar o solo, né? Apesar dessa domesticação do espaço natural, que é a cidade, né? É o espaço antropizado, o espaço modificado, né? Então, são manifestações naturais dentro desse espaço que é domesticado. Eu gosto mais da expressão do termo plantas espontâneas ou plantas ordinárias, né? São muitos nomes possíveis. E eu quero mostrar que elas têm uma história, né? Então, nesse primeiro momento, eu fui por um lugar de uma certa um certo rigor, até certo ponto, né, científico, porque eu me interessei pelo nome científico, né, que é em itálico, o primeiro nome em letra maiúscula. Inclusive o nome Ervas SP brinca um pouco com isso. A rigor, o nome Ervas SP deve estar em itálico, o SP em minúsculo, porque quando você tem uma espécie, você encontra uma espécie, mas você não sabe identificar, você encontra uma planta, você não sabe identificar qual é a espécie, você faz essa abreviação do SP, né? Então eu faço essa brincadeira do SP de espécie com SP de São Paulo. Então o SP é minúsculo por conta da nomenclatura botânica. Um outro momento, né,
que está junto, na verdade, com esse momento de identificação, de encontrar a planta, é o desenhar. Então, eu tenho muitos cadernos, alguns eu fiz, esse aqui é um caderno pronto, em que eu listo as plantas que eu encontro, faço desenhos. A intenção é que os desenhos sejam rápidos, em que eu consiga comunicar, registrar rapidamente a forma, a estrutura da planta. Não tem um rigor, né, de uma pesquisa tão profunda do desenho como linguagem, é um desenho mais como registro mesmo, né? Eu me comunico e registro por meio do desenho. Esse é um dos cadernos, na verdade eu tenho cadernos com listas grandes, né, das plantas que eu vou identificando, porque esse trabalho acabou ganhando vários desdobramentos, né. Então eu também faço pequenas coletas para secar essas plantas. Às vezes alguma planta, eu pego um pedaço, eu não gosto de pegar pela raiz não, porque eu gosto que a planta continue lá e continue brotando e semeando. Então, experimento um pouco alguns materiais, mas eu foquei nessa ideia de um desenho que é simples, que procura expressar a estrutura da planta, geralmente em preto e branco, cinza e branco, né, o grafite, o nanquim. E aí um outro momento, em que é talvez o momento mais potente do trabalho, onde eu comunico mais fortemente essa pesquisa, né, essa poética, que é a intervenção no espaço urbano. Peço desculpas, tem barulho de obra aqui, inevitável. Então eu faço, depois de fazer esse momento, né, de mapear, desenhar, registrar, também fotografo, eu faço a intervenção diretamente no espaço público. Então, é uma pintura que eu realizo, primeiro um retângulo branco com tinta PVA, pensando nessa forma do A3, né, do A4, um pouco com uma ideia de ser uma página de um livro ou um documento mesmo, né? Então, é o formato do ofício, né? Uma vez seco, eu faço sobre esse papel, né, esse retângulo previamente preparado, o desenho da planta e o nome científico. Então, é um trabalho discreto, é um trabalho de uma proporção pequena. Aqui é uma foto de um fotógrafo botânico que me acompanhou no trabalho que eu desenvolvi no Minhocão. Eu já tinha feito algumas experiências no Minhocão, sozinha, independentemente, em outros lugares também. E 2014, o projeto foi contemplado pela Funarte, prêmio da Funarte. Então eu pude realizar um mapeamento ao longo de toda a extensão do Minhocão, que foi o lugar onde esse trabalho, na verdade, brotou, né? Assim, porque eu sempre tinha notado a presença de plantas espontâneas, ervas daninhas, né, em todos os lugares, desde pequena, inclusive, né, em todos os cantinhos, mas vivendo em São Paulo, eu não sou de lá, né, essa experiência de estar naquele ambiente urbano e entender essa escala gigantesca da transformação do espaço, em contraponto àquelas manifestações tão discretas, delicadas, aparentemente frágeis da plantinha, que mostra, na verdade, ela individualmente não tem essa força toda. A força dela está nessa resistência como espécie, né, como ser vivo, de brotar e brotar de novo. Ela é arrancada, ela é pisada. Às vezes ela não aguenta viver muito tempo lá, porque realmente as condições são muito inapropriadas, outras aguentam, elas vão se adaptando, mas a potência dela se dá nessa somatória. Então, eu queria muito fazer isso no Minhocão, porque o Minhocão representa muito esse ícone, né, de um ambiente construído exclusivamente para carros, né, virando de costas para o que é o entendimento da necessidade do espaço público habitável, né, onde a gente pode se encontrar, caminhar, plantar, né,
Então ele corta, né, o minhocão corta a cidade de uma maneira muito radical, né? Inclusive corta edifícios, né? Horizontalmente. E então eu tinha esse sonho mesmo, achava que fazia, assim, eu conseguiria comunicar o que eu queria com esse meu trabalho, fazendo um mapeamento completo da vegetação presente no Minhocão. Então foi possível isso com esse prêmio da Funarte em 2014, em 2015, foi no fim de 2014, e aí em 2015 que eu desenvolvi o trabalho. Eu já estava no Rio de Janeiro, e eu já tinha elaborado esse projeto algumas vezes, aí eu consegui chegar num formato que fazia bastante sentido, que era esse de fazer no Minhocão, a partir do mapeamento, né, com todas essa sucessão de ações. E então as intervenções, eu não vou conseguir editar esse vídeo, então eu não consegui pegar imagens para mostrar aqui, mas aqui, essa imagem que eu mostrei, é um momento em que eu estou desenhando a intervenção atrás de uma grade. Elas são intervenções pequenas, discretas, se for pensar na escala da cidade, né? Então aqui é um exemplo, eu já vou falar desse livro. Então são retângulos um pouco maiores que um A3, né? Talvez um A2, e aí com um desenho simples, a ideia é que seja simples, né? Sem cor, para fazer uma comunicação clara e também uma execução rápida. Tem que ser uma execução rápida porque eu estou no ambiente urbano, estou exposta, e muitas vezes essas intervenções acabam sendo pintadas, né, pela limpeza da cidade. Mas então, esse trabalho tem que ser numa escala pequena, né? Pensei muito sobre isso durante a realização, desenvolvimento, a elaboração desse projeto, e muitas vezes pensei se eu tinha que fazer grande, mas grande lá, né, aqui nesse trabalho, é a cidade, e pequena a planta, né? A planta tem a linguagem dela, como um ser vivo, miúdo, discreto, silencioso. As plantas são silenciosas, mas elas estão sempre lá, né, presente, brotando, jogando sementes, uma presença muito potente, embora delicada, sutil. Então eu queria falar com esse trabalho por meio da mesma linguagem da planta, né? Através da arte. Então eu mantive essa escala pequena, claro, os desenhos são ampliações das plantas, mas ainda assim a pessoa que está caminhando naquele espaço tem que parar, tem que agachar, tem que silenciar o seu corpo, sua mente, para perceber aquele desenho lá. E a potência desse desenho, desse trabalho, se dá também na somatória, assim como a potência dessas plantas se dá na somatória, na repetição. Então, às vezes, tem o desenho lá, né, da intervenção, essa é a capa do projeto, com a planta aqui. Esse é um amaranto. O amaranto é uma planta medicinal e alimentícia, muito poderosa, tem histórias muito fortes a respeito dela, inclusive que eu fui descobrir depois. E o desenho dela aqui sobre o fundo branco, e o fundo também, embora ele faça uma película mais discreta, né, e neutra, onde eu consigo valorizar a planta, ressaltar o desenho da planta, eu também consigo ver essa textura do asfalto que também me interessa, né, assim, de certa forma, materialmente, né, tatilmente interessada na textura da superfície, dessa pele urbana, né. Muitas vezes então essa planta foi arrancada, né? Eu fiz a intervenção e a planta foi arrancada, só que semana seguinte a planta brota, e aí enquanto isso tem registro dela. Alguém falou uma vez que é como uma lápide, é uma lápide, mas a planta volta a brotar, porque se ficou um pedaço de raiz, se ficou um bulbo, se ficou uma semente, ela volta a brotar. Isso eu realmente testemunhei muitas vezes, não só voltando no Minhocão, mas em outros lugares onde eu fiz também esse trabalho. E o contrário também pode acontecer, que é da prefeitura pintar essas laterais, né, os guardrails do viaduto, e aí cobrir a intervenção, mas a planta tá lá. E o mais incrível é que em 2019, um pouco antes da pandemia, eu fui para São Paulo a trabalho, por conta desse trabalho inclusive, e dei um pulo no Minhocão, fiz uma boa caminhada, não tive tempo de atravessar toda a extensão dele, mas eu encontrei pelo menos 10
resquícios, vestígios dessas intervenções, dessas pinturas. O que aconteceu foi que eu fiz esses desenhos com essa tinta PVA e depois passamos, né, um verniz spray para proteger, para durar um pouco mais, porque é tão pequeno, é branco, e no fim das contas protegeu mesmo, porque a pintura que a prefeitura colocou, assim, tivemos autorização para fazer isso e foi um prêmio financiado né, com dinheiro público. Mas, mesmo assim, é difícil, né, ter essa curadoria, né? O que pode pintar, o que não pode pintar. Para esse projeto desenvolvido com o prêmio da Funarte, eu precisei de uma equipe, né? Então, eu chamei uma produção, né, que foi o Goicatás, e esse fotógrafo biólogo, né, parceiro, e também a Ana que fez o catálogo comigo, né, e o Caio que fez as filmagens para um vídeo que foi apresentado depois no final, editado pelo Christian Caselli, também daqui do Rio de Janeiro. E aí, quando a produção foi se informar, antes do começo do trabalho, sobre a permissão, né, de pintar no ambiente urbano, a resposta que nós tivemos foi intrigante, inclusive dá para conversar bastante sobre isso, que a prefeitura não pinta mais grafite, mas só pinta pichação. Eu achei curioso, porque meu trabalho não é nem grafite nem pichação. E quem é que faz essa curadoria, né? Quem é que decide o que é grafite, o que é pichação, o que é o quê? Então é muito curioso que algumas das minhas intervenções eram pintadas com esse tom de cinza meio bege, que eu brinco, eu chamo de nude da cidade, e outras não. Outras intervenções não foram pintadas. Então eu imagino que os trabalhadores, né, que iam pintar, os pintores, né, responsáveis por essa limpeza da cidade, o pessoal foi para um lado, o pessoal foi para o lado, e alguns acharam que era para pintar, outros não era para pintar. Isso faz parte do trabalho, é um trabalho que também é efêmero, assim como as plantinhas são efêmeras. Bom, então fazia parte também do projeto via Funarte, porque aí eles têm umas exigências, que era a publicação de um catálogo. Então eu tenho esse catálogo aqui, feito em parceria com a Ana Dias, do Estúdio Malabares daqui do Rio de Janeiro. Então ele brinca com essa ideia de catálogo botânico mesmo, mas é um livro de arte, né? Então, com toda a liberdade que um trabalho de arte pode ter, né? Tem que ter. Faltou eu falar de um detalhe, que eu fiz um stencil chamado ervassp.com, com a ideia de convidar as pessoas, orientar as pessoas que estiverem caminhando, né, que estivessem caminhando pelo Minhocão e estivessem curiosos, acessar. Então é um blog que funciona como um diário de artista, né, um diário de bordo. E esse blog ainda existe, então vocês podem acessar. Eu alimentei ele durante bastante tempo, né? Depois do trabalho no Minhocão, algumas oficinas que eu dei no Sesc, algumas inclusive o Vitor, né, o fotógrafo biólogo, fez comigo. E então ficou um elemento visual com cor, né, assim, no trabalho. Deixa eu ver se eu acho uma outra imagem aqui. Então, às vezes eu fazia esse stencil só perto de uma planta, não necessariamente sempre do lado de uma intervenção, mas a ideia era essa, era como um hiperlink, né, para ajudar as pessoas a se localizarem com relação ao projeto. Aqui um pouco foto da equipe toda trabalhando. Foram 2 meses de pesquisa dentro desse projeto realizado com a Funarte, né? Então, assim, é importante ressaltar que quando eu tô na rua, né, olhando uma planta agachada, eu já tô convidando as pessoas que estão ao redor a olharem para a cidade de uma outra maneira. Então, assim, esse movimento meu no Minhocão, e eu fiz em vários outros lugares, também fiz aqui no Rio de Janeiro, desperta um estranhamento. O que essa pessoa está fazendo agachada nesse lugar onde você tem que andar rápido para você ser produtivo, os carros passam, é perigoso, não pode parar. Inclusive, algumas vezes eu fui abordada por alguém que estava preocupado, achando que ou eu estava passando mal ou eu tinha perdido alguma coisa. E de repente a pessoa chega perto e vê que eu estou desenhando. Então, por meio da ação de desenhar, a pessoa percebe o que eu estou olhando.
Então o desenho funciona realmente como uma lupa, de certa forma, né? Então primeiro meu corpo convida a pessoa a chegar até aquele lugar de uma outra forma. O que você está fazendo? De repente o desenho ajuda a mostrar, eu estou desenhando. E aí é muito legal, assim, porque são várias experiências diferentes, várias respostas diferentes. Tem pessoas que eu, sei lá, depois de um mês fazendo um mapeamento, de repente tinha uma gari que veio perto de mim e falou: tô acompanhando você desde o começo e sempre vejo os trabalhos que você faz. Aí depois de um tempo ela decidiu chegar perto da gente, bater esse papo. Uma outra pessoa, uma vez que fazia sempre exercício, chegou algumas semanas depois também: agora eu entendi, né, o que vocês estão fazendo. Gostaria de mostrar também esse mapa. Ele tá no blog, tá? Então esse mapa é um mapa físico que eu usei para me orientar, para me localizar. Então se olhar pertinho, tem uns pontinhos aqui. É impressionante entender a escala do meu corpo naquele lugar gigante. São 3,6 km. E então eu fui fazendo os pontinhos, identificando onde eu tô, onde eu tava, qual planta que eu já tinha desenhado. E aí eu fazia croquisinhos assim, e croquis aqui também no meu livro que eu levei para as expedições. Aqui no catálogo tem umas fotos, né? Inclusive aí o botânico Vitor, né, me deu essas dicas de dar apelidos, né, para as plantas quando a gente não sabe qual é o nome. Então dar uns apelidos para depois poder ter um tempo para investigar. E aí eu fui completando então esse percurso, né? Esse é um mapa físico que estava numa exposição que eu fiz um dia sobre esse projeto em São Paulo, e tem um mapa digital que ele foi desenvolvido pela Ana, né, a partir dessa mesma planta baixa, e ele está no catálogo. Esse catálogo, eu não tenho mais ele disponível, né? Tivemos que fazer 1000 exemplares, e eles já foram distribuídos em escolas, espaços culturais, professores, artistas, enfim. Mas ele tem disponível no ISU, né, em formato digital. Aqui na identificação do vídeo eu vou poder colocar todos esses detalhes, tá? Que mais que eu posso dizer? Tivemos uma participação especial também da Isadora Ferraz, né, artista desenhista no começo do projeto. Então é um trabalho que pode dar vazão a várias reflexões, né? Podemos falar sobre cidade e natureza, né? É um trabalho que vai muito, trafega muito nas questões do meio ambiente, né? Já fiz vários desdobramentos desse trabalho em contextos de meio ambiente. Acho que é um trabalho que funciona muito bem também nos espaços educativos, né? Assim, porque acho que a gente tem uma relação natural de afeto com as plantas, né? Então é muito difícil a gente não se identificar com as plantas. Então eu dou muita oficina de desenho de observação, por exemplo, de plantas, por meio desse projeto, né? Então já fiz em SESC, já fiz no evento de antropologia da USP, que é o REACT, já fiz em escolas, já fiz com os meus alunos, já fiz com professores, de ser esse momento primeiro de uma busca, né? Então andar na rua, olhar essas plantinhas, né? Se permitir esse silêncio, se permitir essa desaceleração da percepção e partir para o desenho. E o desenho como uma maneira de se comunicar, né? Então não é só um registro e uma informação, mas é você se comunicar também com você mesmo, você com a planta, né? Você conhecer a planta, você olha a planta, você olha o que for, né? Quando você olha para um objeto, para uma pessoa, para um animal, para uma coisa, para um lugar, para desenhar, você olha com uma outra intenção e você precisa perceber, e você consegue perceber sutilezas que você, num olhar desatento, muitas vezes não percebe, né? Muitas vezes a gente acha que conhece, mas na hora que você vai desenhar, essa relação
afetiva do olhar e investigativa também, que leva para o gesto do desenho, com a mão, lidando com os materiais, é uma forma de conhecer, de entender, que eu gosto muito de chamar de conversa, né? E muito dificilmente o desenho não vai ficar bonito de alguma forma, né? Porque a planta é bonita, essa relação afetiva de você com a planta, você desenhando, né? Você lidando com essa materialidade, isso é bonito, né? E eu ouvi muita gente, né, nessas experiências todas, dizerem que no começo, né, de uma oficina, de um encontro, eu não sei desenhar. E no final ficar muito contente com o desenho, né? Então é um trabalho que tem como linguagem mais forte o desenho, né? Embora ele seja um trabalho que lide com muitas ações, né? E só para completar, esse trabalho tem vários desdobramentos, né? Se vocês quiserem olhar no meu site, que no momento está um pouco incompleto, mas dá para ver algumas coisas que eu fiz para além, né, do Ervas SP. Antes, né, um trabalho de gravura que eu desenvolvi durante um tempo, usando as ervas daninhas como tema, né, de trabalho, e gravura em metal, né? E depois do Ervas SP, também trabalhos de fotografia, fotomontagem, sempre pensando essa relação da cidade com a natureza. Coleto muito entulho, então tem vários projetos, vários trabalhos com pedrinhas, né, caquinhos de cimento que eu coleto na rua, né? Estou experimentando trabalhar com pigmentos naturais também da terra, né, porque a terra é o que está embaixo do pavimento, né, que é o cimento, e enfim, muitos outros caminhos. E aí, porque a pesquisa artística não tem fim, né? Na verdade, é um processo, é uma pesquisa contínua, né? Bom, um beijo para vocês e desejo tudo de bom. Espero ter conseguido contribuir. Um abraço forte, obrigada.